Shalom! Estamos aqui mais uma vez no momento Pão do Céu para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da reflexão de hoje é: eu não quero morrer. Você já teve em seu coração este sentimento de não querer morrer? As pessoas, em sã consciência, de uma forma geral, têm este sentimento. Isto acontece mesmo quando alguém não está diante de uma iminente ameaça de morte. Você sabe por que isso acontece? Porque nós fomos criados para vivermos para sempre. Então, este é o sentimento que permeia nossos corações e por isso não queremos morrer. Eu quero compartilhar com vocês algumas experiências que eu tive na minha caminhada, com várias pessoas que estavam vivendo os seus últimos dias de vida. A maior parte dessas experiências aconteceram há muitos anos atrás, quando estava fazendo capelania hospitalar, durante um estágio de uma das disciplinas exigidas no curso bacharel em teologia. Durante o cumprimento dessa disciplina, eu frequentei o Hospital Universitário da cidade de Londrina por um período de 1 ano e lá tive a oportunidade de conversar com muitos pacientes. Os pacientes que o hospital destinava para atendermos eram as pessoas que estavam em estado terminal, ou seja, eram pessoas que estavam vivendo seus últimos dias de vida. Eu acompanhei vários destes pacientes por muitos dias e tive a oportunidade de conversar com eles, ouvir o que eles tinham para dizer e também pude levar uma palavra de Deus para todos eles. Nas suas falas, era possível ver o quanto estas pessoas queriam voltar para suas casas para estarem no convívio de seus familiares, dos seus amigos e também voltarem a viver lutando e fazendo aquilo que eram os seus sonhos. Ali no hospital, essas pessoas tinham mais tempo para refletir sobre a vida e sobre como era tão importante viver. Então elas estavam planejando viver um outro estilo de vida, uma vida pensando também nos outros e não apenas em si mesmas. Muitas frases que elas disseram marcaram meu coração, como por exemplo: se Deus me ajudar a sair daqui com vida, eu quero fazer mais para Deus. Elas diziam: eu quero ajudar mais as pessoas, eu quero valorizar mais a vida, eu quero ser uma pessoa diferente. Normalmente, esta era a fala dessas pessoas. Elas queriam viver uma vida diferente. Elas haviam descoberto que aquela vida que estavam vivendo não era a vida que Deus planejou para elas. Me lembro que na hora de eu ir embora, eu orava por aquelas pessoas, mas antes eu perguntava, o que elas queriam que Deus fizesse por elas. E a resposta, de uma forma geral, era uma só. Elas diziam: orem para que Deus me cure, eu não quero morrer. Vejam, o que elas mais queriam era viver. Todos nós queremos viver, queremos fazer coisas boas, mas na correria da vida, os dias vão se passando e muitas vezes somos levados por uma vida tão agitada e não conseguimos viver a vida que Deus planejou para que vivêssemos neste mundo. A correria do dia a dia faz com que a gente perca oportunidades de sermos usados por Deus neste mundo e sermos uma bênção para a vida das pessoas. Meus amigos e minhas amigas, a vida passa. Como diz a palavra de Deus, somos como uma flor que desabrocha, murcha e cai. A nossa vida é tão frágil, não temos um total controle sobre a nossa vida. Um dia vamos partir, e sabemos que a morte de fato é uma realidade, e nós não sabemos quando ela vai chegar. Ela chega na hora que menos as pessoas esperam. E diante desta realidade, precisamos então estarmos preparados para que quando chegar o nosso dia, possamos partir para uma vida melhor, onde Deus está, onde está o seu Filho Jesus Cristo,
né, naquele lugar maravilhoso preparado por Deus, né, para os salvos, né, onde ali não haverá mais doenças, não haverá mais dor, não haverá desprezos nem decepções, né, e ali também não haverá morte. Deus diz na sua palavra que a morte será aniquilada para sempre. O texto em 1 Coríntios capítulo 15, verso 26, o texto diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. O texto é claro, a morte será destruída definitivamente. O texto afirma que ela é o último inimigo do homem, né, que vai ser destruída. A palavra inimigo que aparece neste texto é a palavra ektros. E o que significa isso no grego, né, que eu citei? É algo hostil, algo odiado e detestado pelas pessoas. Então este inimigo, ele já foi vencido por Cristo e ele será vencido por todos nós. Você já pensou nisso? Nunca mais teremos esta ameaça sobre as nossas vidas. Não vamos nunca mais sentir a grande dor da perda e da separação, como nós sentimos neste mundo quando nós perdemos um ente querido. Deus, ele banirá este mal definitivamente. Ainda neste texto que fala, né, que o último inimigo a ser destruído é a morte, eu quero destacar então esta palavra, que é a palavra morte. E a palavra morte que aparece no grego é a palavra thanatos, né, e ela significa a morte do corpo, né, a separação do espírito do corpo. Mas, em um sentido mais amplo, significa também todas as misérias que se originam do pecado, né, como a perda de uma vida consagrada a Deus e abençoada por Ele. O que isto quer dizer? É que o pecado que levam as pessoas à morte também não mais terá poder sobre a vida dos filhos de Deus, e o resultado disso é, portanto, que todas as bênçãos de Deus para os seus filhos serão permanentes e eternas. Não haverá mais a força do pecado para tirar estas bênçãos dos filhos de Deus. Isto acontece em nossos dias, quando as pessoas pecam e permanecem no pecado, elas perdem as bênçãos de Deus. Então, quando Deus aniquilar a morte, ele vai aniquilar também a ação do pecado que leva as pessoas a morrer. E as bênçãos de Deus estarão conosco eternamente. Ninguém poderá roubá-la de nós. Satanás estará lançado no lago de fogo no inferno com todos os seus anjos. Eles não perturbarão mais os filhos de Deus. Eles não agirão mais para fazer com que os filhos de Deus percam as bênçãos que Deus tem disponibilizado para cada um de seus filhos. Então, pensando em tudo isso que Deus tem preparado para todos nós, e sabendo que não vamos morrer mais, né, quando nós experimentarmos este poder da ressurreição, a pergunta é: o que devemos fazer para vencermos a morte de forma triunfante e vivermos eternamente com Cristo? A resposta nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Devemos buscar a salvação graciosa de Deus para as nossas vidas. Mas para que possamos, então, alcançar esta salvação, eu preciso dar alguns passos na minha vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versos 8 ao 10, ele diz: mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca, em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Eu vou destacar algumas verdades importantes relatadas neste texto bíblico. Em primeiro lugar, o texto diz: a palavra está perto de você. A pergunta é: se a palavra está perto de você, como que você tem lidado com esta palavra? Você tem dado ouvido a ela? Você tem meditado nela? Você tem procurado entender os planos de Deus que estão ali escritos nas Sagradas Escrituras? Em segundo lugar,
O texto diz que é a palavra de fé que está sendo proclamada. Precisamos ter fé. Nem sempre a palavra de Deus é compreendida através da razão, mas através da fé. Veja o que o apóstolo Paulo disse a carta escrita aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, versos 28, ou melhor, versos 18 ao verso 20. Ali a palavra diz, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Essa loucura que a Bíblia menciona aqui é a crença através da fé e não através da razão. A salvação, portanto, é pela fé. E a Bíblia afirma isso também em Efésios capítulos 2, verso 8 e 9. E lá diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação ela não é através de obra, não é a pessoa fazendo obras de caridades que vai levar esta pessoa a ser salva, mas porque ela é salva, ela é tocada pelo Espírito Santo de Deus e ela tem então um coração generoso e ela quer ajudar as pessoas, ela quer fazer as boas obras. É isso que Paulo está destacando aqui, que é pela graça de Deus que nós somos salvos e isso vem através da nossa fé nele. Lembre-se disso, a salvação vem através da fé. Em terceiro lugar, eu quero destacar no texto lá de Romanos 10, que destaca ali sobre a confissão. Precisamos confessar com a nossa boca que Jesus é Senhor. Esta palavra confissão do grego é a palavra homologeu. E o que esta palavra significa? Ela significa concordar com, consentir, declarar abertamente. Então, eu preciso concordar que Cristo é o meu Senhor e que eu sou servo dele. Eu preciso concordar que é ele que determina as regras, que é ele que conduz a minha vida. Então, o apóstolo lá está dizendo que nós devemos confessar, e confessar é concordar que Jesus é o Senhor da nossa vida. E eu preciso declarar isso de uma forma aberta, em alto e bom som. E esta é a confissão que me conduz à salvação. É a confissão de que Jesus é o Senhor e que eu vou ser submisso às suas ordens e às suas vontades de forma irrestrita e de forma incondicional. Eu pergunto, você está disposto ou disposta a se submeter às ordens de Jesus e aos seus ensinos? Quem não se submete a ele não o considera como Senhor. Isto é grave, isto interfere na salvação das pessoas. Eu quero que você reflita muito nesta questão de ter Cristo como Senhor da sua vida. Ele é o único que pode te salvar. Somente Ele é o caminho e a verdade e a vida. Não há nenhum outro pelo qual poderemos ser salvos, a não ser através de Jesus, o Filho de Deus. Ainda voltando em Romanos capítulo 10, no verso 9, por final ele fala sobre crermos com o nosso coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que precisamos crer que Jesus venceu a morte, que ele vive para sempre e que a ressurreição é uma realidade para todos nós. A Bíblia afirma que ele nos ressuscitará quando vier buscar a sua igreja, para que possamos viver com ele eternamente. O Evangelho de João, capítulo 5, versos 28 e 29, diz o seguinte: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. E sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão
para serem condenados. Vejam, todos ouvirão a voz de Cristo e levantarão dos túmulos, mas há destinos diferentes. Uns ressuscitam para a vida eterna e outros ressuscitam para a condenação eterna. Eu sei que todos vocês querem ressuscitar para viver eternamente com Jesus, mas eu pergunto, você já fez a escolha para que você possa viver com Jesus eternamente? Você já declarou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? É necessário, né, que haja essa declaração, esta confissão, conforme nós lemos no texto, que eu preciso declarar Jesus como Senhor da minha vida e crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, e assim eu serei salvo. E se você não fez isto ainda, eu convido você para fazer isto nesta hora, pois Jesus está esperando sua confissão de que Ele é Senhor da sua vida e de que você quer ser servo ou serva dele para assim obedecê-lo e ser salvo ou salvo e assim viver com Ele eternamente. Eu vou orar por você para que Deus lhe ajude nesta direção dada pela palavra que nós lemos e meditamos nela nesta reflexão. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra e a tua palavra é verdade. Como disse Jesus, que passariam os céus e a terra, mas as suas palavras jamais iriam passar. E eu sei, ó Deus, que esta palavra, ela tem poder para salvar. Ó Deus, aqueles corações que estão abertos para receber a tua palavra, o teu Espírito Santo produz nestes corações a vontade de mudança de vida, a vontade de mudança de mente, ó Deus, de uma vida, de uma caminhada errada para uma vida correta, ó Deus, para uma vida vitoriosa que vai culminar na salvação, onde tais pessoas viverão eternamente com o Senhor. Meu Deus, ajude a cada pessoa a compreender a tua palavra. E como o texto diz que a palavra está à frente deles, está na boca, que eles possam, ó Deus, fazer o uso desta palavra para crescerem espiritualmente e perseverarem na fé até o dia que o teu Filho Jesus vier para levar os salvos e que todos nós possamos fazer parte daqueles que ressuscitarão primeiro para encontrar com Jesus nos ares e assim viver com Jesus, com o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso e com todos os salvos para sempre. Que esta bênção esteja sobre a vida de cada pessoa que me ouve nesta hora. Peço a Deus que o Senhor abençoe também eles no trabalho, no salário, na renda, ó Deus, nos negócios, e que haja prosperidade nos lares dos teus filhos. Abençoe, ó Deus, também na saúde. Dai, ó Deus, a cura àqueles que estão enfermos e protejam todos eles de toda enfermidade. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, né, que te proteja a sua família e que você seja uma bênção de Deus neste mundo. Eu vou pedir mais uma vez a todos vocês, né, para compartilhar esta palavra, porque se foi bênção para a sua vida, vai ser bênção para os seus amigos, as pessoas que você tem nas redes sociais, né? Pegue o link, cole ali no Facebook, ou no Instagram, ou no WhatsApp, né? E recomende para que a pessoa ouça esta mensagem, porque você vai estar ajudando elas a serem abençoadas. E também, se você não fez a sua inscrição no canal Palavras de Vida, né, tem o link ali, tem ali o logotipo, você clicando nele, você vai ter a oportunidade de ir no canal e se inscrever, né, para que você possa fortalecer este canal que tem levado a Palavra de Deus às pessoas. Então eu conto com a sua ajuda e eu sei que Deus vai abençoar e vai recompensar você por nos ajudar neste projeto. Então que Deus abençoe grandemente todos vocês. Em breve estaremos aqui, se Deus assim permitir. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.